Essa é a primeira vez na vida que eu faço um casamento tão grande, gente. Com tantos padrinhos, tantos doidos entrando. Creio que a banda não tocar uma cansada, então tocar mais. Mas glória a Deus por isso. Mas se a gente começar a cerimônia, eu queria agora que cada casal, ficasse de frente do noivo, da sua noiva, que você agora admirasse a sua esposa, sua noiva, a sua futura esposa. Ela passou o dia no salão, ela sonhou com esse momento, e esse momento não pode ser esquecido. Sei que na correria do dia, tanta coisa que vocês fizeram, mas eu queria que você olhasse agora, noivo, olhasse bem agora para sua noiva, você noivo, para que esse momento fique eternizado na mente de vocês. Chegaram até aqui, finalmente vocês chegaram até aqui. Esse é o começo. Amém? Como esse é um casamento que ele tem a sua humanidade civis também, eu quero perguntar aos noivos e às noivas, né? Primeiro aos noivos, se é de livre e espontânea vontade que vocês vieram até aqui, noivos. Todo mundo, noivos? Como são muitos, dá para perguntar um por um, né? Então vocês falam coletivamente. É de livre e espontânea vontade que vocês vieram até aqui, noivos? Sim. Noivas, é de livre e espontânea vontade que vocês vieram até aqui? Sim. Sim. Então, diante da igreja, mais autorizado pela justiça, eu declaro casados. E agora nós vamos fazer a cerimônia diante do Deus a quem servimos, que é o Senhor que abençoa a casa, que abençoa a família. E antes eu gostaria de orar, pedindo a Ele que esteja presente nessa cerimônia, porque Ele é o mais importante. Porque sem Jesus nas nossas casas, o nosso casamento não vai ser realmente um sucesso, vai estar fadado ao fracasso. Por isso Deus é o principal. Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer por este momento único na vida destes casais. Ó Pai, um momento alegre na vida desta igreja, onde nós podemos cumprir a Tua palavra, cumprir o Teu ID. E ó Pai, nós queremos agradecer o privilégio que nós temos de estarmos realizando essa cerimônia, Pai. Nós queremos te convidar, Jesus, para fazer parte de todos os momentos dessa celebração, porque toda honra e toda glória é unicamente para Ti, Jesus. Nós oramos no Teu nome. Amém. Pensando nessa data, nesse momento, e pensando nesse casamento, e para nós foi realmente algo especial, está sendo algo especial na vida dessa igreja, e vocês nos estimularam a fazer mais. Próximo ano nós vamos fazer o dobro, ou 3 vezes mais. Então nós realmente queremos fazer parte disso. Vocês fazem parte de um momento histórico na vida dessa igreja. Nós queremos abençoar famílias. Esse é o objetivo dessa igreja. E pensando nisso, o que pode realmente mudar as nossas famílias? O que pode realmente mudar a vida de um casal? Pensando nisso, eu na palavra de Deus, eu estava contemplando uma passagem em Marcos, no capítulo 2, quando Jesus, a Bíblia diz que Jesus entra na casa de Pedro. A palavra diz assim: e alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estavam em casa. E logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele conduzido um paralítico, trazido por 4, e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seus corações, dizendo: por que dizeste assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim razoavam entre si, lhes disse: por que razoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados. A ti te digo: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Esse texto traz para nós
grandes reflexões para vocês que estão hoje assumindo um compromisso e para a igreja que está aqui representada pelos amigos, os parentes. O que significa realmente Jesus está em casa? Se eu perguntasse para todos aqui, perguntasse para vocês, Jesus está na sua casa? Eu creio que a maioria iria dizer assim: Jesus está na minha casa, sim, com certeza, Jesus está na minha casa. Mas e se nós ficássemos escondidos atrás da porta meia hora, nós veríamos Jesus na casa de vocês? Ou será que nós veríamos, em vez disso, palavras que desagradam a Deus, programações na televisão que Jesus não assistiria, um casal desunido? O que nós veríamos se nós estivéssemos escondidos ali? Porque quando Jesus está em casa, a palavra de Deus diz que Jesus é a luz do mundo. João 8,12 diz que aquele que segue Jesus, que anda com Jesus, não anda em trevas. Então, uma casa onde Jesus está é uma casa de milagres e não uma casa de palavras ruins. O que acontece quando Jesus está presente em uma casa? E eu lendo esse texto, eu achei interessante que quando Jesus chega na casa de Pedro, a Bíblia diz que uma grande multidão ajuntou-se à porta da casa, não cabia mais ninguém dentro de casa. Se você tem Jesus na sua casa, você não precisa ter uma mansão com piscina, com quadras de tênis, de futebol. Você vai atrair as pessoas pela presença de Jesus. Quando Jesus está nas nossas casas, a nossa casa se torna um lugar de atração. As pessoas vão para lá. E eu quero dizer para cada um de vocês que nesta noite estão se casando: se Jesus estiver na casa de vocês, os vizinhos, os amigos vão querer estar na casa de vocês. E eu vi uma vez um relato de um pai falando: meu filho não gosta de ficar em casa, ele chega tarde da noite, ele não gosta de ficar na nossa casa, ele chega já para dormir e acorda cedo para trabalhar. E eu conversando com aquele homem, eu vi que a casa deles era um lugar de tumulto. Que jovem vai querer ficar numa casa assim? Mulheres, se a casa de vocês for um lugar de atração, o marido de vocês vai querer chegar correndo do trabalho para casa. Maridos, se a casa de vocês for um lugar onde Jesus está, as mulheres de vocês não vão ficar na vizinha, na casa dos pais, vão ficar na casa esperando vocês. Porque se Jesus está em casa, a nossa casa se torna um lugar de atração. Um amigo meu dizia, ele falava assim: Aldo, você não precisa ter dinheiro, você precisa ter amigos que têm dinheiro. Porque aí você vai ter casa de praia, casa de campo, para você ir de vez em quando. Você não precisa ter essas coisas para atrair as pessoas. Você só precisa ter Jesus. E se nós pensarmos agora, o que tem nas nossas casas que atrai as pessoas? Jesus está na casa de vocês. Está parado para pensar nisso? A casa de vocês tem sido um lugar que atrai as pessoas ou que espanta as pessoas? O que tem dentro da casa de vocês? E isso é para nós pensarmos, e refletirmos sobre isso. Muitas casas fazem churrasco, festas, mas depois que os amigos vão embora, cada um no seu canto, marido num canto, mulher no outro, como se fossem dois estranhos. É interessante que as nossas casas, nós conhecemos os móveis onde estão, na verdade. Imagine que você chegou em casa e sua mulher fez uma arrumação na casa e faltou luz. E aí você já entra e esbarra no sofá, porque está tudo escuro. Muitas casas as pessoas têm se esbarrado, tem sido lugares onde tem ocorrido feridas nas pessoas, justamente por falta de luz. A luz é Jesus. Se Jesus estiver dentro de casa, nós não teremos acidentes dentro das nossas casas. Eu estava lendo um artigo esses dias que falava que a maioria dos acidentes acontecem dentro de casa. É um escorregão, um braço que quebra. Mas agora eu queria pensar em acidentes emocionais. Quantas mulheres estão feridas porque o marido disse palavras ruins? Ah, você não presta, ah, você não sabe fazer nada direito. Porque falta luz. Se tiver luz, nós sempre vamos acreditar que o outro pode melhorar, que o outro pode mudar. É interessante que dentro das nossas casas é o lugar mais difícil para a gente viver o ministério. Na verdade, ser cristão dentro de casa
É muito difícil. Tem gente que na igreja dá paz do Senhor para todo mundo, cumprimenta, mas chega em casa, não conversa com os filhos, não dá atenção. Ou seja, dentro de casa, o marido não conversa com a esposa. E uma vez eu estava vendo a história de um pai que era médico, um médico muito famoso, e sempre o filho queria conversar, e esse pai sempre dizia: meu filho, eu não tenho tempo, o tempo do papai é caro. E a criança querendo conversar, e o pai sempre dizia que não tinha tempo. E o filho foi juntando dinheiro, juntando mesada, ligou para a secretária desse médico e marcou uma consulta. Chegou, pagou, e quando foi chamada a vez dele, ele entrou e sentou e falou: agora o senhor vai ter que me ouvir durante meia hora. Eu paguei pelo seu tempo. Meus queridos, nós trabalhamos para quê? Você trabalha pela sua família, não é verdade? A esposa trabalha por causa da sua família, o marido trabalha por causa da família. Ou seja, o que é mais importante para você? É a sua família. Então a sua família tem que vir com prioridade. Você tem que dar atenção para a sua esposa, dar atenção para o seu marido. Quando Jesus está em casa, a nossa casa se torna um lugar que atrai as pessoas que sofrem. A casa de Pedro, porque Jesus estava lá, começou a atrair pessoas. E o paralítico foi levado até a casa de Pedro. Aquele homem sofria, mas sabia que Jesus estava naquela casa. Por isso aquele homem foi atraído até lá. Se na sua casa tiver Jesus, outros casais que estão passando por problemas, por dificuldades, irão bater na sua porta, irão te procurar para saber quem é Jesus, para conhecer Jesus. A casa onde Jesus está inspira fé. É interessante que Jesus, vendo a fé que eles tinham, a fé é para quê, gente? Casais, pensem comigo, você que está aí também hoje participando dessa celebração, para que eu preciso de fé? Vamos supor que eu estou com a minha conta no banco cheia de dinheiro, está sobrando dinheiro. Vou no médico, o médico fala: rapaz, você está com a saúde fantástica, você pode tomar um pulmão desse, um só serve para você. Seu coração está trabalhando com uma maravilha, seus rins, nossa, perfeito, sua saúde está perfeita. Você chega em casa, meu amor para lá, meu bem para cá, os filhos só chegam para te trazer nota 10. Alguém precisa de fé com isso? Não. Para que você precisa de fé? Agora, quando é que eu preciso de fé? É quando o gerente do banco começa a ligar atrás de você, chamando você pelo nome, filho. É quando você vai no médico, o médico olha para aquele monte de exame e fala: rapaz, o negócio está feio. Você chega em casa, está o terror. A mulher está brigando, o marido está brigando, os filhos, a caderneta parece sangue, é tudo vermelho. Mas você precisa de fé. E Jesus, vendo a fé daqueles homens, você tem que ter fé. Você tem que acreditar na sua família, acreditar no seu casamento, acreditar nos seus filhos, acreditar que a sua esposa pode melhorar, acreditar que o seu marido pode melhorar. Porque casamento é uma construção. E é interessante que essa construção, ela vai ser de acordo com o que você está usando. Se você usa um material bom, você vai ter um marido bom. Agora, se você usa um material ruim, você vai ter uma esposa ruim. E o que é material? São palavras, atitudes. Toda vez que eu ajo com atitudes positivas, eu estou usando material de primeira qualidade da minha casa. A casa onde Jesus está presente é um lugar de libertação e perdão. Interessante que Jesus disse: filhos, seus pecados estão perdoados. Meus queridos, sem perdão não há libertação. Se você não perdoar o seu marido, perdoar a sua esposa, não tem como esse casamento dar certo. Mas pastor, perdoa quantas vezes? A Bíblia diz que ele perdoa 70 vezes 7 por minuto. Então, infinitamente, você vai ter que perdoar os erros dele, os erros dela. Você vai ter que perdoar, porque se você perdoar, vai haver libertação. Antes de qualquer milagre, se você ver na Bíblia, você vai ver que antes de qualquer milagre, o que Jesus fazia primeiro? Perdoados estão os seus pecados. Porque o maior milagre é o perdão de pecados. E o milagre só acontece depois do perdão. Depois que você perdoa, acontece o milagre. Em último lugar, na casa onde Jesus está, todos permanecem em pé. Jesus disse para aquele homem: levanta-te, toma a tua maca e anda. Na casa onde Jesus está, ninguém fica caído. Vai ter dias que o seu marido vai chegar precisando de uma palavra para ele levantar. Vai ter dias que a sua esposa vai precisar de uma palavra para ela levantar. Então, na casa onde Jesus está, nós temos sempre palavras de encorajamento. Você
Você quer trazer Jesus para dentro da sua casa? Se você ainda não fez isso, convida ele hoje para fazer parte da sua casa. E a sua casa vai ser um lugar de milagres. E para selar tudo isso que vocês estão fazendo, nós vamos agora receber as alianças.